Bom dia, meus irmãos e irmãs. Estou aqui para mais uma reflexão da palavra do Senhor, aqui em Mateus capítulo 7, os versos do 13 ao 14, nos diz o seguinte. Diz assim: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Então, Jesus está dizendo, está nos aconselhando entrarmos pela porta estreita, não pela porta larga, mas a porta estreita. Porque a larga é perdição. O caminho largo é condenação. E ele diz o seguinte, verso 14: Porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Então, Jesus está dizendo que são poucos os que encontram o caminho estreito e entram pela porta estreita. São poucos, não são muitos. E eu vejo esses pastores construindo templos enormes para botar muita gente. Mas do que adianta ter 300 mil pessoas em um lugar, 50 mil pessoas no lugar, 10 mil pessoas no lugar, 5 mil pessoas no lugar? Se essas pessoas não são acompanhadas, se as pessoas não são doutrinadas na palavra, se essas pessoas não conhecem a Cristo de verdade, do que adianta isso? Não adianta de nada, porque todos vão no caminho largo. O caminho estreito precisa de discipulado, precisa de acompanhamento, precisa de o pastor andar na frente das ovelhas. Pastor é para pastorear, para cuidar, para ajudar, para conhecer o seu rebanho. Será que esses pastores dessas igrejas grandes conhecem o seu rebanho? Conhecem as suas ovelhas? Sabem dos seus problemas? Conhecem as suas vidas? Conhecem as suas famílias? Eles acompanham essas pessoas? Eles estão dando o alimento que essa pessoa precisa? Porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. São poucos, não são muitos. Por quê? Porque poucos estão conhecendo verdadeiramente o seu pastor, Jesus Cristo. Estão conhecendo o seu Deus, o Pai eterno. Jesus diz que as suas ovelhas ouvem a sua voz e o seguem, porque conhecem a voz do seu pastor. Você está ganhando pessoas para o reino de Deus? Ou para fazer parte de um templo evangélico? O que você está fazendo para que esta pessoa realmente seja um filho de Deus? Você está levando a verdadeira palavra de Deus para esta pessoa?
Ou você está levando ilusão para essa pessoa? Fábulas, mentiras. Jesus disse que são poucos os que encontram o caminho, entram pela porta estreita. Porque o caminho é Cristo. E a porta do céu é Cristo. Eu sou a porta, disse Jesus, do aprisco. Quem entrar por mim, entra e sai e achará pastagem, achará bonança, achará alimento. Mas são poucos os que querem se submeter a Cristo. São poucos os que querem abandonar os seus pecados. São poucos os que querem se santificar. São poucos os que se arrependem dos seus pecados. São poucos os que perdoam o seu irmão, que ama o seu inimigo, que está disposto a dividir o seu pão com o seu próximo, que intercede por aquele que lhe persegue. São poucos. Não são muitos, não. Não são muitos. Os muitos são da porta larga, do caminho largo. O caminho largo e a porta larga pode ir quem quiser, com todos os seus pecados. E eles são bem aceitos, porque é o caminho largo, é o caminho que não tem compromisso com Deus. Eles não têm compromisso com a verdade. Eles não têm compromisso com a palavra de Deus. Caminho largo, tudo pode. Vamos nele. Tudo é permitido no caminho largo. E a porta larga, a porta do inferno. A porta do inferno é larga. Meu Deus. No caminho estreito, não entra as coisas erradas, não. Na porta estreita, não passa pecado, não passa não. Irmã, mas todos nós somos pecadores, sim. Mas é para se desfazer do pecado. É para esmurrar o seu corpo, para não cometer o pecado. Porque aqui é um campo de batalha travado entre você e Satanás e o Espírito Santo. Porque a guerra é em três. É o diabo de um lado, o Espírito Santo do outro e você no meio. O diabo diz, faz isso. O Espírito Santo diz, não faz que vai acontecer isso. E você no meio está ouvindo e você é quem vai decidir qual é a voz que você vai dar ouvido. Qual é a voz que você quer seguir? As ovelhas de Cristo ouvem a voz de Cristo e seguem. Mas os filhos da serpente ouvem a voz da serpente e os seguem. Meu Deus, e os filhos da serpente são muitos. São muitos. Porque eles não se submetem à palavra de Deus. E como Paulo diz em João, aliás, Paulo não, João, como João diz em João, aliás, foi Paulo mesmo em Romanos, confundindo aqui. Romanos 8, Paulo diz o seguinte,
Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Se você é inclinado à carne, se você gosta de fazer as coisas que a carne quer, a carne é inimizade contra Deus. Eles não obedecem à lei de Deus. E Paulo está dizendo aqui, pois não é sujeita à lei de Deus. Quem é sujeita à lei de Deus são os filhos de Deus. Os filhos da serpente não se sujeitam a lei alguma. E aqui Paulo diz, nem em verdade o pode ser. Pois não é sujeito à lei de Deus e nem em verdade o pode ser. Porque os filhos da serpente não se sujeitam a ninguém. A serpente não se sujeita a ninguém. Somente a Deus. Deus manda, todos têm que obedecer. A serpente obedece, mas não querendo. Os filhos de Deus obedecem a palavra de Deus, amando, querendo mudar, se arrependendo. Mas os filhos da serpente são obrigados a obedecer à voz do Mestre, do Criador deles. Que o Senhor nos abençoe. Senhor, nosso Deus e Pai, nos ajude a nos submetermos à sua palavra a cada dia, a estarmos em comunhão com o Senhor, a andarmos no seu caminho e entrar na sua porta. Pois o caminho é o Senhor e a porta é o Senhor. E nós queremos andar por este caminho e entrar nesta porta, que é o Senhor. Perdoa os nossos pecados. Nos ajuda, Pai. Abençoa a tua igreja, abençoa cada irmão e irmã que está ouvindo esta mensagem e que abandone os seus pecados, não vão ficar para trás. Porque sem santificação ninguém verá a Deus. E santificação é se afastar do erro, do pecado, do mundo. Não ser influenciado pela serpente, pela palavra da serpente. Porque é a palavra do engano e da mentira, pois ele é o pai da mentira. E como a própria verdade falou, que o diabo nunca se firmou na verdade. Nos ajuda, Pai, teu discernimento. Abençoa todos os teus filhos, no nome de Jesus. Amém. Mande essa live para outras pessoas. Vamos fazer a vontade do nosso Deus. Dê o seu like, se inscreva no meu canal, dê o seu bonzinho, aperte no sininho, vocês aí do YouTube. E vamos continuar fazendo a obra de Deus. Até a próxima reflexão.